Olá pessoal, hoje a ideia está trazendo para vocês a resolução de um exercício utilizando o teorema da superposição. Então qual é a ideia desse teorema? A gente vai separar o circuito e analisar fonte por fonte. Então eu analiso primeiro uma das fontes do circuito, depois outra fonte, depois a terceira fonte. E a resposta ela vai ser composta pela soma algébrica de cada uma das respostas que eu obtive para cada fonte. Por exemplo, nesse circuito aqui, eu tenho três fontes. A minha primeira fonte, uma segunda e uma terceira. O que eu vou fazer então? Eu vou escolher qual primeira fonte que eu vou estar analisando. Eu vou analisar aqui, ó, a primeira fonte é essa fonte de entrada cossenoidal. Vou abrir o circuito nas fontes de corrente e vou curto-circuitar as fontes de tensão. Com isso, eu vou ter esta impedância em paralelo com esta impedância e este paralelo em série com esta resistência. Aí eu analiso o circuito, encontro quem eu quero, que nesse caso aqui ele está pedindo para encontrar esta tensão VO, e separo do lado. Depois que eu analisei a primeira fonte, eu retorno o circuito para o original e, nesse caso aqui, já analisei esta fonte, vou curto-circuitar ela, vou analisar esta fonte de corrente, então curto-circuito esta fonte de tensão aqui. E agora, analiso o circuito e encontro o VO que vai dar para esta fonte de corrente aqui. Encontrei? Beleza. Separo no canto esse resultado e analiso a última fonte, que é esta fonte aqui. Então, tiro esta fonte de corrente e curto-circuito a fonte de tensão. Analiso o circuito, encontro o VO, que é pedido, e separo. Analisei todas as fontes do circuito? Beleza. A resposta é a soma das três tensões VO que eu encontrei, uma para cada fonte. Então, vamos começar fazendo a análise deste circuito aqui para entender um pouquinho melhor como funciona essa dinâmica. Vou começar analisando primeiro esta fonte aqui de entrada. Então, o meu circuito vai ficar isso aqui, um capacitor e este indutor em paralelo. Aqui é 12 ângulo de zero, não tem nenhuma defasagem aqui. Uma resistência que continua com seu valor. E aí vem o primeiro cálculo que a gente vai fazer. São capacitores e indutores, então eu preciso encontrar qual vai ser a reatância capacitiva e a reatância indutiva desses componentes. Para o capacitor é 1 J ômega C. Para o indutor, J ômega L. Quem que é o ômega? O ômega, quem vai me dar é esta fonte aqui. Quem que é o ômega aqui? 3. Então, se eu substituir aqui, J, o ômega, que é o 3, vezes o C, que é 1 sobre 12. Isso aqui eu posso reescrever pegando este termo, jogando aqui em cima, que vai ficar 12 por J3, que é igual a menos J. Então, peguei o J e passei para cima. Se eu passo o J para cima, eu preciso colocar um sinal de menos na frente. E esta divisão aqui continua sendo essa divisão. Não vou mexer nela. Posso resolver. 12 por 3, 4. Então, esse aqui é o valor da minha indutância capacitiva. Reatância capacitiva, perdão. E agora, a reatância indutiva. J, o ômega é 3 e o indutor 2. Coloca 2 aqui, vai ficar J6. Então, eu tenho J6 menos J4. E eu vou calcular agora qual que vai ser a minha tensão VO. Tensão VO é a tensão que aparece aqui, ó, em cima deste capacitor. Se o J6 está em paralelo com o menos J4, a tensão em cima deles é a mesma. Eles estão em paralelo. Então, o VO que aparece no capacitor aparece também no indutor. Se eu fizer o paralelo dessas duas impedâncias, a tensão VO permanece nesse ponto. Então, é o que eu vou fazer. Vamos calcular aqui
Z equivalente, que vai ficar menos J4 vezes J6, menos J4 mais J6. Isso aqui vai ficar J vezes J dá menos 1. Só que tem um sinal de menos 1 aqui, então vai ficar positivo. Mais 6 vezes 4, 24. J menos J4 mais J6 mais J2. Posso passar esse J para cima, jogando um sinal de menos aqui, menos J. 24 por 2, 12. Então, vou redesenhar o circuito mais uma vez. Vai ter aqui meus 6 ohms, aqui 12 com ângulo de zero, menos J12. E o meu VO aparece aqui. Vou fazer isso aqui através de uma análise de malha. Então, 12 menos 6 vezes a corrente que passa aqui, que é o I, menos, só que aqui tem o outro menos do J12, mais J12 I igual a zero. 12 igual a 6 menos J12 I. Então, a minha corrente I vai ficar 12 por 6 menos J12. Transformar isso para polar. 6, menos 12. Isso vai ficar 13,41. E o ângulo, menos 63,43. Aonde eu vou ter uma corrente 12 divididos por 13,41, 0,895. E o ângulo é o ângulo de cima, que é zero, menos o ângulo de baixo, que vai ficar 63,43 graus. Então, esta aqui é a minha corrente. Analisando esse circuito aqui, a minha corrente passa nesse sentido e o meu VO está aqui em cima do menos J12. Se a corrente já está passando na polaridade que traz uma tensão na polaridade correta, é só multiplicar a corrente vezes a impedância. Então, meu VO1 vai ser menos J12, que é esta impedância aqui, vezes a corrente que passa por ele, que é 0,895 63,43 graus. Transformando tudo em polar, vai ficar 12 menos 90, 0,895 63,43. Então, meu VO1, 0,895 vezes 12, 10,74, com ângulo de menos 90 mais 63. Que vai dar um ângulo de menos 26,57. Olhando para esse circuito aqui, nós analisamos esta primeira fonte, aonde ela é cossenoidal. Então, a minha resposta vai ser 10,74 cosseno 3t menos 26,57 graus. Olhando para a resposta que eu trouxe, 10,73, 3t menos 26,56. Alguns errinhos aí nas casas decimais que a gente não chegou no mesmo resultado, mas é bem próximo. Agora, o segundo passo é analisar a minha próxima fonte. Vamos analisar como segunda fonte esta fonte de corrente. Vamos colar aqui de novo. Vou redesenhar o circuito para pegar somente esta fonte de corrente aqui. Vou curto-circuitar isso aqui e vou curto-circuitar isso aqui. Com isso, vou ter este circuitinho aqui.
4 ângulo de zero. Aqui meu indutor. A resistência continua valendo 6, só que eu preciso recalcular meu XC e meu XL. Por que isso? Olhe qual que é o ômega, né, a frequência angular desta tensão. É 3. E a frequência angular desta outra fonte de tensão é 2. Então, como existe uma frequência angular diferente, as impedâncias que dependem desta frequência angular também serão diferentes. Então, o meu XC é um J ômega C. Quem que é meu ômega aqui agora? Meu ômega é 2. 1 J 2 vezes 1 sobre 12. Menos J 12 sobre 2. É igual a menos J 6. E o XL, J ômega L. J, o ômega é 2 e o L também é 2. J4. J4 menos J6. Percebam o seguinte, o meu VO, ele continua em cima do capacitor. Só que olha o que aconteceu aqui. Ó. Eu tenho este nó exatamente igual a este nó. Igual não. Todos os componentes compartilham tanto este nó quanto este nó. Se isso acontece, todos eles estão em paralelo e a tensão sobre eles é igual. Se a tensão sobre o capacitor é VO, a tensão sobre todos os componentes desse circuito também é VO. Então, o que eu posso fazer? O paralelo das três impedâncias. Então, vamos fazer aqui um Z equivalente 1, que vai ser do meu indutor e do meu capacitor. Menos J6 vezes J4, menos J6 mais J4. Então, isto aqui vai ficar mais 24. J vezes J dá menos 1. Só que tem um menos aqui. Então, vai ficar mais. 6 vezes 4, 24. E embaixo, menos J6. Então, aqui eu... Opa, perdão. J6 não. J2, né? Deixa eu apagar aqui. J2. Então, isto daqui vai ficar igual. Vou pegar esse J e já passar para cima. Então, para passar o J para cima, simplesmente considero um sinal de menos na frente dele. Menos com esse menos, outro menos que tem aqui, vai ficar mais. J12. Então, isto aqui vai ser o meu primeiro paralelo. E agora eu vou calcular a impedância equivalente total, que é J12 vezes 6, 6 mais J12. J, vamos ver quanto que vai dar isso. 12 vezes 6, 72. J, 72, 6 mais J12. 72 com ângulo de 90, divididos pelo polar de 6,12. 13,41. E o ângulo disso, 63,43. Então, eu vou ter 72 divididos por 13,41, 5,37. E o ângulo disso é o ângulo de cima menos o ângulo de baixo. Vai ficar 90 menos 63,43. 26,57 graus. Beleza. Achei a impedância equivalente. O meu circuito vai ficar isso aqui. Ó. Uma fonte de corrente em paralelo com esta impedância. Onde aqui aparece VO. Essa impedância é 5,37, 26,57 graus. E esta corrente aqui é 4 com ângulo de zero, que é a corrente desta fonte aqui. A minha tensão VO2 vai ser igual à minha corrente, que é 4 com ângulo de zero, vezes 5,37, que é a minha impedância.
26,57 graus. Então, como é que ficou isso aqui? É a minha corrente vezes a impedância equivalente total. Isso vai ficar 5,37 vezes 4, 21,48. O ângulo disso é a soma dos dois ângulos, 26,57 graus. Esta fonte é uma fonte senoidal. Então, meu VO2 vai ficar 21,48 seno. Aqui é 2T mais 26,57 graus. Vamos olhar lá em cima. Então, 21,47 seno 2T 26,56. Pronto, então a gente tem as nossas duas fontes já analisadas. Precisamos analisar a última fonte. Vou copiar aqui de novo. Vou tirar esta fonte aqui do meu circuito, fonte de corrente, e vou curto-circuitar isso aqui. No final das contas, terei este resistor. Esse resistor, o capacitor, o indutor e a minha fonte de 10 volts. Percebam que esta fonte de tensão aqui, ela é uma fonte contínua. Fonte contínua, frequência angular 0. XC 1J ômega C. 1J0 vezes C. Qualquer número divididos por zero dá um número muito grande. Um número muito grande se assemelha a um circuito aberto. Então, isto aqui eu posso abrir. Vamos pegar aqui e apagar esse cara daqui. Posso apagar porque ele é um circuito aberto. E o meu XL é J ômega L. J 0 vezes L. Isso aqui dá zero. Zero é igual a um curto-circuito. Então, eu posso considerar que meu indutor ele é esse curto-circuito ali. No final das contas, eu vou ter um resistor de 6 e uma fonte de 10 volts. Então, a minha tensão 3 é a própria fonte de tensão 10 volts. Então, vamos copiar aqui todos os nossos resultados que a gente encontrou. Primeiro, o meu VO1 e colocar aqui embaixo. Opa. Colocar o VO1, VO3 já está aqui, agora faltou o meu VO2. Vamos jogar ele aqui também. Qual que vai ser a minha resposta? O meu VO vai ser os 10 volts mais 10,74 cosseno de 3t menos 26,57 graus mais 21,48 seno 2t mais 26,57 graus. Então, a minha resposta é exatamente a soma das respostas que eu encontrei para cada fonte. São 3 fontes, 3 respostas. Se por alguma causa, esta frequência angular aqui for similar à frequência angular daqui, a gente pode unir as duas respostas, e tornando um termo só. Nesse caso, como são diferentes, a resposta para por aqui. Então, isso aqui é a resposta do meu exercício.